Boa noite, graças e paz, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse momento. E o meu capítulo foi a gestão das emoções. Eu tive que escolher esse capítulo porque é o que eu vivo todos os dias na minha área profissional. Então, é muito importante para mim esse capítulo do livro. Foi também de grande crescimento para mim, pensando no meu trabalho e na minha vida pessoal, né? E aí eu trouxe para vocês um primeiro versículo, que eu quero ler aqui um tema, né, algo chave, que está em Filipenses 4:8. Então vamos lá. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e em tudo o que houver alguma virtude ou algum louvor. Eu quis trazer esse versículo chave porque tem muito a ver com aquilo que nós vivenciamos. Eu falo que quando nós pensamos em emoções, nós pensamos em pessoas. Porque qual é a pessoa que não tem emoções? Né? Um bebê, ele é nutrido, ele é gerado por emoções. Então, e nós temos emoções positivas e emoções negativas. Isso é um fato. E não é porque somos cristãos que nós vamos deixar de ter as negativas, né? Então nós precisamos sempre entender isso. Tem momentos que nós vamos estar tristes, com raiva, irritados, e tem momentos que nós vamos estar felizes e esperançosos. E aí olha que interessante, porque quando a gente pensa nessa gestão das emoções, não é? Nós pensamos muito na mudança de pensamento sobre uma situação. Eu sempre falo, né, que nos atendimentos, logo no início, que nós, psicólogos, nós não temos o poder de talvez acabar com aquele problema da pessoa, mas nós vamos ajudar aquela pessoa a encontrar uma solução e uma outra visão e um outro olhar sobre aquele problema, para que seja mais leve, não é? Então, essa é a finalidade do psicólogo. Eu já chego assim no primeiro dia, né, no acolhimento, a gente tem que deixar bem esclarecido. Nós não temos esse poder, mas a nossa ajuda com o nosso paciente é essa. Então você precisa entender as suas situações de uma forma mais leve para que você tenha uma boa saúde mental. E aí é muito interessante quando a gente pensa sobre isso, porque existem alguns pensamentos disfuncionais que existem em nós em alguns momentos. O que é um pensamento disfuncional? É algo que não tem função. Então, aquele pensamento negativo, não vou conseguir, não vai dar certo, não vou nem tentar. E não tem como o Senhor trabalhar dessa maneira em nós. Né? Eu me coloco também nessa posição. Por quê? Vamos lá. É aquilo, né? Deus, ele entrega o chão. Mas se a gente não pisar e não andar, não vai dar certo. Nós não vamos sair do lugar. Então é muito importante uma mente, né, renovada e uma mente positiva para receber aquilo que o Senhor tem. Porque realmente é o que está no livro. Muitas vezes o Senhor, como pode dizer, ele espera um tempo para que nós possamos realmente estar preparados para receber aquilo que ele tem para nós. Pensando na nossa mente. Vamos lá. Talvez o Senhor aqui entregar riquezas financeiras para alguém e a pessoa não souber administrar, ela vai ficar pior do que ela estava antes sem nada. Ela vai perder a salvação. Então, para tudo há um tempo, né? E é importante a gente pensar sobre isso. Então, nós precisamos realmente colocar aí os nossos pensamentos positivos acima dos negativos. É uma tarefa diária, não tem como nós estarmos bem se nós abraçarmos a dor e ficarmos com ela. Nós abraçamos a dor para entender o que é, mas depois nós soltamos aí, não é? Para a gente trabalhar nossa mente de uma forma positiva. E aí, eu quis trazer para vocês, porque eu não quero falar muito do profissional, eu quero falar da Bíblia, porque a gente está na escola bíblica, né? Então, eu trouxe um pouquinho aqui alguns pontos sobre a história de Elias. Por quê? O profeta Elias, em determinado momento, nós podemos dizer que ele passou, talvez, por um quadro depressivo. E a gente chama isso de transtorno depressivo maior, que é a famosa depressão. Então, quando houve lá naquele momento, né, a questão da luta lá, né, dele com os profetas de Baal, e que por Deus ele conseguiu vencer, e ele ali realmente mostrou que existe só um Deus, que é o Deus de Israel, ele entrou depois num estado meio difícil emocional. E eu trouxe alguns pontos aqui. Ele se esgotou, né, mentalmente e emocionalmente. Então, olha só, depois da grande vitória que ele derrotou aí, né, realmente os profetas de Baal, a Jezabel o ameaçou de morte. E com isso, olha só, ele realmente ele sentiu medo. E ele precisou se isolar.
Então, olha os sintomas que Elias teve nesse momento. Desejo de morte. Quando ele foi lá, não é, e estava ali, depois acho que ele deitou perto de uma árvore de zimbro, é zimbro, né? E aí ele desejou a morte. Então, olha só as emoções aqui. Baixa autoestima e culpa. Olha só, ele se comparou aos seus antepassados, achando que ele não era capaz. Então, olha só a comparação. Muitas vezes nós somos assim. Eu falo para vocês que eu sou psicólogo do individual, eu sou psicólogo do cara a cara, não do grupo. Para mim é muito difícil falar na frente de muitas pessoas, até hoje, olha que incrível. Eu falo que quando tem grupo, é minha parceira que faz, e eu fico no individual, porque eu sou assim, eu sou mais introvertido, mas hoje é um desafio para mim, né? Eu fico até um pouco nervoso, mas vamos lá. E aí então ele teve esse desejo de morte, a baixa autoestima, se comparando com os profetas do passado, achando que ele não era capaz, e a exaustidão física, porque fala aqui que ele realmente dormia profundamente, ele precisava ser acordado por um anjo. Então é super normal, gente. Nós podemos passar por isso. Não significa, né, nós somos aqui filhos de Deus, mas pode ser que nós tenhamos, sim, crises de ansiedade, transtorno depressivo, bipolaridade, por aí vai. Nós não somos isentos disso, mas precisamos renovar a nossa mente, não é? Falar em Romanos, alguma coisa assim, né? E aí, eu queria trazer para vocês como que Deus restaurou a saúde emocional de Elias, e fica uma lição para nós. Olha só. Descanso físico imediato. Eu vou ler aqui para vocês. Deus não deu um sermão em Elias. Ele enviou um anjo para alimentá-lo, permitindo que ele dormisse novamente. Primeiro ponto. Tem momentos que nós vamos cansar. E até mesmo na igreja. Isso é super normal. Pode ser que tenha um momento que o pastor canse, a pastora canse, que a nossa professora canse. Eu posso cansar, às vezes, de tocar, de cantar. E não é porque eu estou frio espiritualmente, é porque existe uma questão física, emocional, que nós não estamos isentos de passar. Então a gente precisa quebrar esse tabu. Nós também sofremos emocionalmente. Então, mas só que Deus preparou para ele esse descanso. E depois, o espaço para o desabafo. Como é importante ter alguém de confiança. Se não tem ninguém, vamos procurar terapia psicológica. Lá é um lugar seguro, né? Para você realmente dizer as suas questões, aquilo que você sente, aquilo que você não sente. Então, olha só, o espaço para o desabafo. No Monte Horebe, Deus perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus ouviu o profeta expressar toda a sua solidão, medo e frustração sem o interromper. Então Deus ouviu. Deus muitas vezes nos escuta, não é? Eu falo que Deus, Jesus, ele tem uma escuta qualificada, que nós, na nossa profissão, devemos olhar para ele mesmo. E quantas vezes, não é? Nós aí falamos tantas coisas para Deus. E não, às vezes não faz nem sentido, mas ele está lá escutando, ele entende as nossas dores e frustrações. Então, é muito importante ter esse espaço para o desabafo. E aí depois a gente ainda segue aqui, né? Já vou encerrar, não quero também encerrar a aula. E aí depois a gente fala assim: não, eu sou de poucas palavras, sou que nem o Ronaldo. Olha só, a revelação no silêncio. Deus se manifestou a Elias, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sopro suave de silêncio, trazendo paz ao seu agitado coração. Às vezes a gente precisa entrar na caverna como Elias mesmo. Tá tudo bem. Porque depois a gente vai sair de lá fortalecidos, espiritualmente e emocionalmente. Faz parte do processo. Renovação do propósito. Deus deu novas ordens práticas a Elias, mandou ungir novos reis e estabeleceu Eliseu como seu sucessor. Então olha que interessante. Precisava de alguém para ajudá-lo e depois para seguir, né, com esse propósito chamado de Elias. E o fim do isolamento emocional dele foi quando Deus falou que existiam mais 7.000 fiéis que não se dobraram a Baal. Ele não estava sozinho. Não era só ele ali, não. Eu lembro até que a gente falou numa aula que não era só ele, não. Deus falou: meu filho, tem mais gente aí. Não é só você. Se você não quer, tem outros. Mas aqui, num outro contexto, né, Deus realmente o encorajou nesse sentido. Existiam mais 7.000 ali que não se dobraram diante de Baal. Então, olha que interessante. Elias, um profeta aí incrível, super conhecido, passou por um possível estado de depressão, por um quadro depressivo, não é? Mas
Ele venceu isso com a ajuda de Deus, que é super importante, que é o primeiro ponto. Só que hoje nós temos Deus, temos aí realmente a psicologia, a psiquiatria, que é super normal, não é? Eu falo que às vezes a gente pode passar por um processo. Deus pode nos curar? Pode. A gente pode ficar livre? Pode. Que é, eu falo que é o nosso desejo, né? A gente chega com o paciente lá querendo a alta dele. Não porque a gente não quer que ele fique lá. Porque no momento da alta significa que ele está bom. Só que isso pode acontecer conosco. Mas, como eu falei, existem essas dicas. Nós precisamos se encher daquilo que é bom, está aqui em Filipenses. Encher a nossa mente daquilo que é bom, perfeito e agradável. Pensando no nosso ponto espiritual, é isso que nós devemos fazer. Chegou o problema, chegou a dificuldade, nós sofremos ali, mas existe uma saída, existe uma solução. Nós precisamos sempre lembrar disso. Fácil não é enfrentar obstáculos, é difícil. Mas o Senhor, Ele está conosco em cada momento, em cada emoção, em cada situação, e Ele nos entende. Ele entende as emoções que temos. Mas, como eu falei anteriormente, vamos abraçar a dor para entender. Só que depois a gente tem que deixar ela aí. Porque senão nós não vamos evoluir. Espiritualmente e emocionalmente. Então, fica esse exemplo de Elias. Ele precisou realmente entrar na caverna, ser tratado por Deus, para depois ele sair de lá fortalecido e renovado para continuar o que ele tinha que continuar na história dele. E às vezes é assim conosco. Às vezes a gente para um pouquinho, mas depois a gente continua. E a gente continua de uma forma melhor, mais fortalecidos. Então era isso que eu queria trazer, né? Quando a gente pensa na gestão das emoções, né? Gestão significa cuidar, entender, né? Monitorar. Então que nós possamos, não é? Monitorar as nossas emoções dessa forma, entregando a Jesus as nossas ansiedades, como está escrito na palavra, né? Possamos lançar sobre ele tudo aquilo que é ruim, quando nós pensamos nas emoções, e também, se necessário, procurar uma ajuda aqui dos profissionais da área da saúde, para puxar sardinha, que é importante para o cuidado também. Eu falo que é um casamento perfeito, igreja e a terapia, meu Deus do céu. A pessoa vai sair de lá voando, né? Vai sair de lá voando. Você está sendo tratado aqui e na terapia psicológica. Olha que maravilhoso. Justamente, eu falo que nós cristãos nós devemos realmente fazer terapia psicológica. Tanto os homens quanto mulheres, crianças, eu falo que é muito importante. Buscar o autoconhecimento nos livra de tantas coisas ruins. Justamente, justamente, justamente. Sim, é necessário esse autoconhecimento. E é interessante, só para encerrar, quando nós pensamos isso, né, às vezes nós estamos sim primeiro olhando para nós, mas às vezes os nossos problemas é porque nós não conseguimos entender a diferença do outro. Né? Muitas vezes pode acontecer. Talvez o problema não está em nós, não está nem tanto no autoconhecimento, que é importante, é no outro. Mas na verdade não é no outro, é em nós, não é? E um exemplo muito prático, que eu sempre gosto de usar, né, nos atendimentos. Vou dar um exemplo da cadeira. A cadeira é preta. Uma pessoa que não é daltônica, ela vai olhar e vai entender que a cadeira é preta. Só que se pro Léo ele olhar e falar assim para mim, a cadeira é rosa, vai adiantar eu provar para ele que a cadeira é preta? Não vai, ele não vai entender. É a verdade dele. Gente, aqui eu não estou falando da verdade da Bíblia, tá? Essa aqui não muda, nunca vai mudar. O que é, o que não é, não é. Estou falando da questão da psicologia. Então, para o Léo, a cadeira vai ser sempre rosa e vai adiantar eu provar para ele que é preta? Não. Isso vai gerar um desgaste emocional muito grande. E tá tudo bem, porque no fundo eu sei que a realidade é que é preto. Não preciso provar para ninguém que é preto. Então, às vezes, é isso, né? Nós temos que ter esse olhar com o próximo. Também. Isso. Isso. Justamente. Para que ele mude a visão, sim. Isso.
Isso, isso. É isso. Eu trouxe na questão realmente aqui da ciência, mas pensando no espiritual de fato. Deus faz milagres, a gente acredita muito nisso. Ele pode mudar tudo, né? Então, mas pensando na questão realmente emocional dentro da terapia, é isso. Nós não precisamos, não é? E uma questão também muito importante, só para pontuar, para ter uma mente saudável. Não podemos nos compararmos com ninguém. Né? Isso aqui, acho que é o ponto X, é o pulo do gato. Não adianta, não adianta. Aquele ditado que a gente já ouviu 1000 vezes. A grama do vizinho é mais verde que a minha. Às vezes a grama é sintética, não é real. E a gente olha para aquela grama, nossa, que grama linda, é de mentira. E a nossa às vezes está um pouquinho seca, mas é real, não é? Não existe nada perfeito nessa terra, só Jesus. Né? Nós não somos e nunca vamos ser. Então é encontrar esse equilíbrio, não é? E às vezes, até mesmo aqui, quando nós pensamos a nossa santidade, não é que eu estou falando isso para a gente se isentar, não. Nós temos que buscar ser santos como ele é santo, está escrito lá. Mas em alguns momentos nós vamos falhar. Talvez com um simples pensamento, mas é um momento de pedir perdão, reconciliar. E não talvez se culpar tanto, porque a culpa já foi levada na cruz. Então, claro, nós precisamos ter temor à palavra de Deus e procurar melhorar sempre, mas se torturar emocionalmente não é viável, não é o caminho. Então, que nós possamos ter uma mente renovada nesse sentido. Deus tem coisas maravilhosas para nós ainda nesse tempo. Apesar de a gente olha para tudo aí, parece estar meio tudo muito confuso, só problema aí fora, mas nós estamos guardados, né, no esconderijo do Altíssimo. Então aqui existe algo para nós. Só que nós precisamos ter uma mente realmente ligada no propósito, né? Nós não podemos sair do caminho. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Né? Precisamos pelo menos tentar buscar essa mente, né? Eu acredito que aí já muda. As nossas emoções elas ficam melhores, mais positivas. Nós vamos caminhar, enfrentando os nossos obstáculos, entendendo que é um processo. Tem começo, meio e fim. Bom, então é isso. Não quero continuar mais, né? Eu agradeço vocês pela atenção. Peço desculpas pelo nervosismo. Não sou da palestra, né? Não sou mesmo. Sou sincero. Mas eu agradeço vocês pela atenção. Alguém tem alguma pergunta? Ou não? Posso encerrar? Obrigado. Deus abençoe. Ligado ao nosso propósito. Então, aquilo que nós nascemos para ser e fazer, o inimigo das nossas almas sempre vai bloquear, desde a infância. Mas nós, guardados por Jesus, somos sobreviventes, né? Guardados pelos anjos do Senhor. Eu acho que tem uma outra e nós Oi? Pronto. Então, quando nos desafiamos e colocamos o pé, o Senhor coloca o chão e coisas incríveis acontecem. Porque nós fomos muito abençoados com essa mensagem que o Léo trouxe, não fomos? E não só a que o Léo trouxe, nós fomos abençoados desde o início dessa proposta, porque outros irmãos que também são tímidos, né, nunca falaram para mais pessoas, se desafiaram e trouxeram
mensagens excelentes. Então, nós somos o corpo de Cristo. E como ele colocou aqui, não cabe comparação, porque existe um princípio no reino do Espírito que é o individualismo. A individualidade. O que é isso? Deus, ele criou indivíduos, pessoas ímpares. Ninguém é igual a ninguém. Nem se for gêmeo, né? Irmão gêmeo, não é igual. Por quê? Porque o Senhor é criativo. Então, nós precisamos entender que Ele vai nos usar da forma como Ele nos criou, né? Com o nosso jeito, com a nossa personalidade. E uma coisa muito legal que você trouxe, né? Que é uma frase que eu aprendi também ao longo da minha história, que é assim: tá cansado? Não pare, não jogue a toalha, não abandona, só descansa. Quem tá cansado tem que descansar para não parar. Porque muitas pessoas confundem isso. Vai, esgota. Esgotou, jogou a toalha. Não é isso que Deus tem. Cansou, descanse e depois volte com mais força, né? É isso que a gente entende como o gerir das nossas emoções. E também no final, conforme você leu, eu lembrei de um versículo, que eu não sei o endereço, se alguém puder achar, se alguém tiver com o Google aí, dá um Google. O apóstolo Paulo escreveu: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, né? Olhando firmemente. Escreve, vamos ver se a gente acha esse texto. Eu acho que é, pô. Vamos ver. Qual que é? Lê para nós, se vocês acharam, por favor. 3,14, prossigo para o alvo. Ah, não, mas não é. 13:14, isso. Pode fazer a leitura. Cadê o microfone? Para pegar direitinho lá no áudio. Aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! É isso. É exatamente. Gestão das emoções é como ele falou, é olhar para frente, é olhar para aquilo que está proposto, né? E não ficar olhando para o que foi, para o que não deu certo, para o que te cansou, para o que te desapontou, para o que te decepcionou. É claro que vai ter esses subterfúgios que ele trouxe, que é o descanso, o desabafo com Deus, a ajuda profissional, a caverna, né? A voz do Pai. Mas a verdade é que quando a gente identifica aquilo que nos prejudica emocionalmente, nós precisamos tomar uma atitude prática. E a atitude prática é isso que Paulo escreveu aqui, olha. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão diante de mim, para aquelas coisas que estão sendo propostas a mim hoje, né? E eu prossigo para o alvo, existe uma meta, existe um lugar aonde eu vou chegar. Então, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou cansado? Porque eu estou em busca, eu estou na direção de um alvo, de um objetivo. E com a ajuda do Senhor, eu vou alcançar. Amém? Vamos para Atos,
capítulo 16 hoje, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre a igreja de Jesus Cristo, a igreja primitiva. Nós vamos ver as jornadas, né? As missões de Paulo, do seu companheiro Silas agora, e a gente vai tentar discernir tudo isso que eles passaram e que ficou registrado para nós, para quê? Para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado e para a gente se inspirar neles, né? Porque é o nosso referencial, são os apóstolos de Jesus. A partir do verso 6, nós vamos ler, tá? Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Gente, vamos lá. Aqui já tem uma informação interessante. Essa região que eles estavam indo na segunda viagem missionária é a região da Galácia, aonde tinha os Gálatas, tá? Então, essas igrejas dessa região frígio-gálata é aquela parte de cima que eles fizeram na primeira viagem missionária. Tá? Então, é aquela primeira igreja plantada por Paulo e Barnabé. Os dois precisariam ter voltado ali para reafirmar as coisas essenciais com relação à conversão dos gentios, porque ficou um pouco bagunçada essa primeira pregação, esse primeiro evangelismo. Mas, nessa ocasião, só volta Paulo e Silas, tá? Então, ele está passando pela região da Galácia, que aí a gente vai conectar com a carta aos Gálatas. Então, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, essencialmente, ele está trazendo uma doutrina apostólica que está explicando que não precisa circuncidar. Por isso que eu coloquei no grupo da Escola Bíblica a narração lá do Cid Moreira, que é muito legal. Eu gosto muito de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Então, você está no caminho, você está fazendo uma faxina, você está arrumando cozinha, ouça a palavra e você vai entender agora o porquê que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. Porque ele estava reafirmando a questão das coisas essenciais e não mais a circuncisão, tá? É isso. E por isso vocês vão encontrar ali um Paulo muito emotivo. Por quê? Porque ele está no início da obra dele. Então, o apóstolo Paulo também vai amadurecer junto com as missões, junto com o passar do tempo, com a idade. Então, você vê ali um apóstolo mais bravo, mais direto. Acaso tornei-me inimigo de vocês por falar a verdade? Se eu quisesse agradar vocês, eu não seria servo de Cristo. Estou perplexo a vosso respeito. Queria eu falar em outro tom, mas não vou falar, porque ele está um pouco imaturo ainda, né? E eu acho muito legal a gente entender tudo isso, porque isso não impede a ação missionária. Isso não impede as pessoas de ganharem vidas para Jesus. E aí eu lembrei de uma coisa. Eu estava no Instagram esses dias e vi a Ana Paula Valadão com a Valnice Milhomens nova. A Valnice estava mais nova ali num culto lá de antigamente. A Ana Paula estava com medo dela. Falou, ai meu Deus, ela pegou o microfone, socorro. Foi até legal aquela
postagem. E a Valnice falou assim que quando um pregador está em pecado, ou ele não está muito firmado, ele não está muito legal emocionalmente, né? Está com algum probleminha, ela falou assim que não tem problema, entre aspas, né? Para quem vai me ver aí no YouTube, não tem problema, porque a mensagem transcende o pregador. A mensagem é a semente que gera vida, não é o pregador. Vocês estão entendendo? E eu achei isso fantástico. Eu achei isso um bálsamo para nós, porque muitas pessoas reclamam de igrejas, de pastores, vai tá numa igreja, briga, sai, vai para outra igreja, e é uma papagaiada por causa das pessoas, por causa de relacionamento. Mas a verdade é que a mensagem de Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e transformadora. E quando ela é entregue, é ela que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então, era isso que a Valnice estava tentando dizer, né? E é isso que nós estamos aplicando, porque o apóstolo Paulo podia ser bravo, podia ter um temperamento mais colérico, mas ele gerou frutos. Por quê? Porque ele lançou a semente, a boa semente, que é a palavra de Deus. Que isso sirva de exemplo para nós. Eu tenho uma oportunidade na igreja e justo hoje eu não estou boa. Briguei na minha casa e agora vou falar para o pastor que eu não vou mais, não é oportunidade. Querido, se você subir no altar e ler a Bíblia, você não precisa dar a sua opinião. Traga um salmo. A palavra, ela fala por si só, ela trabalha por si só. Solta o leão. Você não precisa ensinar ele a fazer o que ele tem que fazer. Solta o leão. O leão, ele faz, ele busca a presa, ele faz o que ele precisa fazer. Então, não vamos colocar a nossa confiança na nossa fragilidade humana. É isso que eu quero dizer. Vamos colocar nossa confiança naquele que é tudo em nós. Naquele que deu a sua palavra e que através de nós, né, somente como um canal, ele vai fazer o que ele precisa fazer na vida dos irmãos. Amém? Agora, coisa triste é o Espírito de Deus falar, não vai lá não, contorna. Isso dá um pesar no coração, não dá, gente? É o que a gente acabou de ler aqui. Paulo queria ir ali numa região e o Espírito de Jesus impediu. Então, o que isso mostra para nós? Que nós precisamos estar sensíveis ao comando do céu. Aonde Jesus quer te levar? Aonde Jesus quer me levar? É do Senhor eu evangelizar essa pessoa? Porque quando a gente faz esse tipo de oração em casa, o Senhor mostra. Ele te dá um incômodo santo, sabe? E ele fala com você. E não entenda assim que Deus está desprezando a pessoa. Talvez seja um ainda não, entendeu? Mas é importante a gente caminhar ouvindo essa voz. Com relação a uma oportunidade, por exemplo, na igreja. Você pode achar que não está pronto, mas se houve um convite, é porque você está pronto. Se o convite te encontrou e você nega isso, você está negando a Deus, não é o pastor Marcos, nem a pastora Vanessa. Nós estamos assim falando, não me usa não. Mas às vezes aquilo que você iria trazer na onisciência do Pai iria atingir exatamente o coração de um irmão. Entende? Então nada no reino de Deus é por acaso. Eu não acredito em acaso. Eu acredito em propósitos mesmo.
Então, sempre que houver um convite, que houver um desafio, não rejeite, porque o Senhor quer te usar. E Ele já depositou tudo em você. Está tudo aí dentro. Amém? Aí, essa sensibilidade, então, Paulo obedece, ele contorna essa região. E aí, o que acontece? Na obediência, Deus fala. Verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Gente, outra coisa importante. Deus, ele fala de muitas maneiras. Deus, ele fala por sonho, ele fala por visão, ele fala pela palavra, ele fala através de uma criança, como já foi comentado aqui algumas vezes, não é? Mas cabe a nós estarmos conectados com o que Deus está falando. Nós temos que desenvolver essa sensibilidade. Por quê? Porque às vezes Deus não vai falar tudo. Quem tem que concluir é tu. Você tem que concluir o que Deus está falando com você. Paulo teve uma visão. O que ele poderia fazer? Acho que eu estou ficando louco. Você acha ver um homem? Eu não vou lá. Eu vou para cá. Isso é coisa da minha cabeça. Entendeu? E era Deus falando. Quando ele conclui que Deus estava falando através de visão, ele não demorou para obedecer. Ele agiu imediatamente. Por quê? Porque Deus estava contando com ele. E muitas vezes nós estamos na igreja, no corpo de Cristo, Jesus quer contar com a gente, ele quer levantar líderes, coluna, ajudantes, e a gente fica assim, eu não vou, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E aí? Se não você, quem? Se não você, quem? Vocês estão entendendo a mensagem? Só que Jesus não vai aparecer com uma fumaça, o gênio da lâmpada e falar com você. Ele vai usar algum tipo de linguagem para falar comigo e com você. E você vai ter que entender, porque você precisa estar conectado em espírito com ele o tempo todo. Certo? Às vezes a gente não entende tudo, mas no caminho a gente começa a entender tudo. Vocês estão entendendo? Você dá um passo. Fala isso para aquele irmão. Opa, será? Não, né? Enfim. Verso 8. Então, o que aconteceu? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. Nossa, mas olha a minha tradução, gente. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, lá em Filipos, permanecemos alguns dias. Então, você já está conectando o porquê que a gente tem na nossa Bíblia a carta aos Filipenses? É daqui, ó. É dessas viagens aqui, tá bom? Então está ele lá em Filipos, que é uma cidade da Macedônia, em obediência ao Senhor, que deu a visão, tá? O que aconteceu? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha que interessante isso, né?
Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até porque foi inevitável, porque a mulher era temente, era ensinável, tinha fome e sede. Como que você vai negar? Consolidar alguém que acabou de nascer, que quer mais, né, do entendimento. Então ali ele ficou. E aí, o que acontece? Vamos falar um pouco dessa situação que Paulo encontrou ali na cidade, né? Essa Lídia, da cidade de Tiatira era uma cidade vizinha ali, tá? E você vai lembrar das cartas de Jesus lá no Apocalipse. Tem uma carta que ele escreveu ao anjo de Tiatira, tá? Que são as igrejas da Ásia Menor, que é tudo cidadezinha perto uma da outra. Aqui, primeiro, eles estavam em missão, mas não existe missão sem oração. Eles se retiraram para orar. Então, tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente precisa falar com quem? Com Deus. Afinal, é para Ele que nós estamos fazendo, não é? E como que a gente fala com Deus? Orando. Parece simples, não é o que eu estou falando? Mas não é, porque tem gente que faz missão e pensa que está fazendo turismo. Faz missão para viajar, para passear, porque o nosso mundo moderno hoje está muito bacana. Tudo é muito fácil, tudo é muito tranquilo, temos recursos, entendeu? Nós temos que entender que quando a gente sai em missão, nós precisamos falar com o dono da missão, com aquele que nos chamou para essa obra, que é Deus. E a gente precisa ter momentos de oração, né, para ver se nós estamos no caminho certo, nos colocar na intercessão pelas vidas que nós estamos lá, porque não adianta, por exemplo, não adianta eu ir lá pregar na casa de paz, como eu fazia lá para a família da Cássia, e não orar por eles. Eu só vou lá toda semana, prego, leio, e não intercedo por eles em favor a Deus, em favor da vida deles, não tem sentido. Porque quem vai convencer? É Deus. Quem vai atuar naquele lugar, no momento da palavra? É Deus. Então, eu preciso falar com Deus, tá? E numa desses momentos, a irmã que já temia o Senhor começou a prestar atenção na conversa deles. E foi aí que ela quis ouvir mais, e quando há temor no coração com relação a Deus, o próprio Deus vem e trabalha no coração da gente. É onde ele abriu o entendimento da mulher. É o que está escrito aqui. O temor. Então, nós precisamos orar para sermos enviados a pessoas que temem o Senhor. Pessoas que estão em busca do Senhor. Vamos orar para que Deus envie as pessoas tementes ao Senhor da nossa cidade aqui na missão, porque eles vão encontrar aqui o bom alimento. Aqui eles vão encontrar coisa, sustento para desenvolver a fé deles. Porque é isso. Eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 25 e em Provérbios 3, para a gente ler sobre isso, tá? Somente depois que Deus abre o coração da Lídia e ela compreende a mensagem do Evangelho, então ela vai confessar publicamente a fé dela através do batismo. Então, nós estamos aqui na missão e nós temos uma data para batismo, né, Jennifer? Que vai ser mês que vem, setembro. Então, e os pastores estão de púlpito
anunciando o curso para quem quer se batizar. Por quê? Porque tudo precisa ser feito com entendimento. Nós precisamos compreender o que é o batismo, o que significa, quais são os movimentos espirituais, para que a gente faça isso. É necessário ensinar isso? Porque muita gente muda de igreja ou muda de religião e vai se batizar de novo, porque não entendeu nada o que é o batismo. Porque quer se adequar às normas da igreja local. Sem julgamentos, mas quando há compreensão, você tem uma identidade, você sabe o que você fez diante de Deus e diante dos homens. E é por isso que aqui nós temos o curso do batismo. Então você que quer se batizar, você que está ouvindo essa mensagem, não tenha medo que ninguém vai te batizar sem que você tenha compreensão bíblica sobre isso. Aproveite a oportunidade, vem para o curso de batismo, tire suas dúvidas, vem para a igreja, conheça tudo e depois, quando tiver tudo pronto, vai professar sua fé publicamente. É isso, tá? Como falei na aula passada, o batismo é o início de uma caminhada com Deus. Agora vem a segunda parte, que é a consolidação da fé. E a consolidação, ela vem através do ensino, tá? Ensino do quê? Ensino bíblico. É necessário conhecer a palavra de Deus para viver a palavra de Deus. Amém? Então, por isso que Lídia falou, fica na minha casa, tá? Então, Salmo 25, quem que abriu, por favor? Verso 12 a 14. Jennifer, por favor. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Glória a Deus. Olha como esse texto casa perfeitamente com o que aconteceu na vida de Lídia, né? Então, alguém que tem um coração temente ao Senhor, Ele mesmo instruirá o caminho que essa pessoa deve andar. Porque a igreja, ela não serve como instrumento de dominação sobre a vida dos fiéis. A igreja serve como corpo de Cristo, como direção, como guia, como acolhimento, como lugar de crescimento espiritual, como casa de oração. É isso que é a igreja, né? E é necessário a gente falar tudo isso para que as pessoas conheçam a nossa visão, a identidade da missão aqui em Rincão, e não tenham medo, até porque hoje existem muitas coisas, muitos lugares que não agem assim, né? Que dominam sobre a vida das pessoas, que geram traumas emocionais, né, Léo? Que esgotam, aí a pessoa cansa, não descansa, joga a toalha, abandona a fé, abandona Jesus, abandona tudo. Então, é importante a gente falar sobre isso. E o Provérbios 3, 5 a 8, o que está escrito? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio o teu propósito aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso será remédio para o seu umbigo e medula para os seus ossos. Então, esse texto diz, mais uma vez, que o temor a Deus, ele nos protege, ele destrava
as bênçãos que Deus tem para nós e o Senhor passa a cuidar de nós. Ele passa a nos guiar. Então, a nossa oração tem que ser essa. Vamos evangelizar? Vamos visitar uma família? Vamos convidar um amigo para femininas? Uma amiga para femininas? Vamos fazer tudo isso, mas a gente vai fazer na direção do Espírito Santo. Nós vamos fazer na voz de Deus, na sensibilidade que Ele dá para nós. Essa pessoa, Senhor, porque Ele conhece aqueles que temem. Ele conhece os corações que o buscam lá no secreto. Amém? É isso que nós temos que caminhar como pessoas espirituais, né? Então, sobre esta parte, só um resumo que eu coloquei para ficar bem estabelecido. Aqui existe uma sequência de atuação missionária. É aula, é para fixar o conteúdo. Sequência de atuação missionária. Alguém fala, alguém prega primeiro, depois alguém ouve. Se há temor, Deus dá graça de entender, de entendimento. Entendeu? Batismo. O que é o batismo? Confissão pública da sua fé. Inserção no corpo de Cristo. Se há o primeiro passo, que é o batismo, há também o segundo passo, que é a consolidação da sua fé, que se chama discipulado. Discipulado e ensino é para quem se abre. Por isso, quem quer, tem fome, tem sede, para pessoas que são ensináveis, moldáveis e tratáveis, tá? Eu separei o texto que diz também em Provérbios 3:34, que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, todos que têm um coração ensinável, né, moldável, que entram no caminho do discipulado, Deus dá graça, Deus dá favor. Agora, quem acha que já sabe tudo, que não precisa aprender nada, é uma pessoa que está sendo soberba. E essa pessoa, Deus faz resistência, ele resiste, ele não aceita, entende? É isso que diz o texto, amém? Bom, na aula que vem a gente vai continuar a partir do verso 16, tá? Nós vamos ver mais uma parte da atuação missionária, né? Nesse primeiro ponto a gente viu a parte boa, que é o evangelismo, a conversão, e vimos também que a nossa atitude, imagina só, a pessoa está em missão, tá? E não precisa estar viajando, não. Você pode fazer missão com o teu vizinho, é aqui mesmo. Só que essa pessoa está olhando o seu comportamento e o meu. Como Lídia estava ouvindo a conversa dos dois lá. Estão entendendo? Então, nós estamos sendo observados o tempo todo. A nossa conduta cristã. E aí, é no simples, é quando a gente menos espera que nós estamos trabalhando para Cristo. Porque eles não estavam nem sabendo que a mulher estava ouvindo. Só que eles eram pessoas sérias. Eles estavam em missão, mas estavam orando. Estavam intercedendo por almas, falando com Jesus. E isso, a atitude deles, chamou a atenção desta mulher. Assim como quando estamos em casa, ouvindo funk, gritando, fazendo gritaria, brigando, tacando vaso no marido e parará, o vizinho está ouvindo. Aí tem o conferência destino, aí você põe o passo perfume, pega a Bíblia, vai lá na casa do vizinho. Ai, querido, graça e paz. Nós vamos ter uma conferência na igreja e eu vim te convidar, viu? E aí?
A sua missão começou no dia que ele se tornou seu vizinho, querido. Ele está vendo, ele está olhando, ele está vendo a tua casa. Então, assim, nós precisamos viver em Cristo. Não somente aqui no ambiente, né? Mas a nossa vida, né? Nosso trabalho. A gente tá trabalhando, a gente é um picareta no serviço. Passa a perna nas pessoas, dá um golpe. Mas na hora de convidar para a conferência destino, vai lá. Vamos na minha... Gente, não. A nossa vida com Deus, ela atrai as pessoas por si só, né? A gente conversa muito lá em casa. O Ronaldo, ele fala 0 palavras. Eu fico pensando, Jesus, como vai usar o Ronaldo para evangelizar uma pessoa? Mas é tão legal, porque assim, gente, o que tem de gente que vai no posto falar com ele e perguntar da igreja do Ronaldo, vocês não acreditam. As pessoas vão lá, Ronaldo, e sua igreja? Qual que é o horário do culto? Como que é lá? Por que as pessoas perguntam? Porque estão vendo a vida do Ronaldo, vê que ele está na missão, que ele está firme, que não é um oba-oba, sabe? Então as pessoas começam a sentir firmeza e elas estão buscando um lugar também. Então a pessoa não precisa nem falar, mas Deus usa a vida da gente. Mudo mesmo, entendeu? Então, que a nossa vida seja uma eterna missão, né? A nossa igreja chama Missão do Reino, né? Carrega um nome. Então, assim, eu acho muito legal a gente entender que se nós levamos as coisas a sério, nós estamos sendo observados e às vezes uma atitude nossa de honestidade no serviço, de, sei lá, qualquer coisa, o jeito que a gente se transformou, isso por si só já evangeliza pessoas, já faz as pessoas sentirem segurança no Deus vivo, no Deus que está nas nossas vidas, tá? Na semana que vem, nós vamos ver as dores da missão, os desafios, a parte difícil, a parte que mexe na nossa carne, porque mexeu na carne do apóstolo Paulo, de Silas, mas nós vamos ver também que há muita recompensa, porque quando há um chamado, há fruto. E nós aí a gente vai lembrar dessa aula que o Léo trouxe, é onde entra a gestão das nossas emoções. Nós temos que ter uma mente forte. Como eu já disse algumas vezes, o pastor tem o coração mole e o couro grosso. Por causa disso, a gente fala couro grosso por causa das pancadas que a gente leva na obra. Mas o coração não pode deixar de ser humano, de ser temente. Mole no bom sentido, gente. Mole de não perder a doçura do Espírito Santo de Deus, né? De não perder a capacidade de perdoar, de relevar algumas coisas. Pode falar, pastor. Empatia. Se fosse comigo e alguém precisasse assim, de uma palavra de apoio, de conforto nesse momento e não uma pancada, e se eu estivesse procurando esse apoio, será que eu ia achar? Então sempre se colocando no lugar da outra pessoa, né, em certos momentos, em situações difíceis. E isso é o que ajuda a relevar situações, ajuda a perdoar quem nunca pediu perdão. São tantas situações que um pastor enfrenta que daria, assim, não só uma aula, daria um livro, uma minissérie no Netflix. Mas, assim, é importante que a gente tenha os olhos no alvo, no prêmio da soberana vocação,
e nas vidas que vêm, que frutificam, porque nós vamos frutificar. Essa é a verdadeira mensagem. Jesus não vai mandar a gente por meio de lobo para nada. Isso não existe. Então nós temos que confiar nele e continuar buscando esse equilíbrio emocional, de propósito, de tudo isso. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu encerro por aqui a aula, vou desligar e quero que você